Obrigado pela sua oportunidade de ter clicado neste vídeo. Meu nome é Léo Jesus, eu sou jornalista esportivo. Neste canal a cobertura é sobre o maior clube desse país e se você procura um canal zero fake news que não brinca com o seu tempo e respeita a sua família, você encontrou um deles. Já se inscreva no canal ativando as notificações, beleza? Bom, gente, o São Paulo tem sua sequência de vitórias interrompida por todas as forças possíveis. Vamos conversar sobre isso, falar de pontos importantes da coletiva de Zubeldia. E aí, pode ir para o Equador? Acabou a preocupação? Olha, eu continuo preocupado e vou explicar para vocês o porquê. Vamos falar da tabela do Campeonato Brasileiro. As próximas rodadas podem recolocar o São Paulo na briga pela primeira posição. Explico para vocês tudo isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Recado antes da PagBet e eu já volto. E esse vídeo tem o patrocínio da PagBet. Para você que tem 18 anos ou mais, certamente uma das melhores casas de apostas que existe na internet. Zero burocracia, a partir de R$1 você pode fazer sua fezinha. Clica no link que eu estou deixando fixado no primeiro comentário ou aponta a sua câmera para esse QR Code que está passando na sua tela. Sugestão pode ser a final da Copa América, que está com cotações legais, galera. A vitória da Argentina pagando R$ 2,09 por cada real apostado, o empate R$ 2,93 e a vitória da Colômbia de James Rodrigues, R$ 4,15. Essa é uma sugestão, tem todos os jogos do Brasileirão, todas as ligas, final da Euro você vai encontrar lá também, beleza? E na PagBet é zero problema. Acertou? Tá pago. É a PagBet. PagBet. Acertou, tá pago. Vamos lá, gente. Rodada indigesta para o São Paulo e quando você olhava para as partidas, a gente tinha até chamado a atenção aqui já, ela seria mesmo. Os favoritos, a maioria deles ganharam. O Bahia fez um grande resultado. O São Paulo sai do G4 com a derrota para o Atlético Mineiro, que seria de fato um jogo difícil para o São Paulo. Palmeiras faz o seu favoritismo acontecer, vence o Atlético Goianiense, assim como o Botafogo também executa com sucesso o seu favoritismo contra a equipe do Vitória. Dessa maneira, o São Paulo ficou um pouco para trás na briga pelo título, mas não é o fim do mundo, tá, gente? São Paulo tem 3 jogos que não são fáceis, mas o São Paulo pode perfeitamente emendar 3 vitórias. Estou falando dos 3 próximos jogos, que é quando encerra o primeiro turno e voltar para essa briga. A diferença, por que eu falo voltar? Hoje são 6 pontos para o primeiro colocado, que é o Botafogo / Palmeiras, né? Os dois estão 6 pontos à frente do São Paulo, cada um com 33. O São Paulo tem agora Grêmio no Morumbis. São Paulo precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. Você tem também no Morumbis o Botafogo, que é um confronto direto, e para quem está brigando pelo título tem que fazer o resultado em casa. E o jogo fora é contra o Juventude, mas esse jogo teve uma inversão de mando, né? Vamos dizer assim, o Juventude vendeu o mando para o estádio Mané Garrincha, que terá 90% de São Paulinos. Então o São Paulo joga 3 em casa, vamos dizer assim, com o apoio do seu torcedor, 3 vitórias e a gente vai perceber que essa distância para o líder vai ser bem pequena no final do turno, tá? Tem confronto direto, Palmeiras e Botafogo, então não é o fim do mundo essa derrota contra o Atlético Mineiro. Agora, fim do mundo é a maneira com que o São Paulo perdeu do Atlético Mineiro, aí precisamos conversar. Vamos tratar de 2 diferentes, gente. Primeiro, o que está sobre o controle do São Paulo, e acho que é importante a gente pontuar coisas do jogo. Por que o São Paulo perdeu do Atlético Mineiro, dentro do que esteve do nosso controle? 2 pontos que quero destacar, os começos de primeiro e segundo tempo, e não é a primeira vez que vejo isso na temporada. O São Paulo entra em uma velocidade de jogo inferior à do adversário, parece que entra um pouquinho mais frio. O Atlético Mineiro mais ligado tanto no começo do primeiro tempo quanto no começo do segundo. E no começo do primeiro, o São Paulo pagou um preço tomando um gol. Depois desse gol, o São Paulo reage rápido, beleza, e faz um ótimo primeiro tempo. Para mim, o São Paulo não merecia sair derrotado do primeiro tempo como saiu, merecia até ter uma vantagem. Para mim, o São Paulo foi melhor que o Atlético no primeiro tempo. Mas fica esse ponto. Outro ponto que a gente pode destacar aqui, o Rafael, para mim poderia ter feito algo melhor na cobrança de falta do Atlético Mineiro, tá? A gente vai chegar, tô falando primeiro do que a gente controla. O rebote que não vem, aí um erro conjunto. Para mim o Rafael espalma uma bola, poderia ter feito melhor, essa espalmada um pouco mais para o lado, ter tirado um pouco mais, e no rebote não chega ninguém.
Lá na frente, Ferreirinha, que fez boa partida de maneira geral, colocou uma fumaça ali contra o Atlético Mineiro, mas o último passe ou a última finalização, a última decisão do Ferreirinha, acabou sendo fundamental também para que o São Paulo não vencesse a partida, assim como o Jonathan Calleri, para mim o pior do ataque do São Paulo, não deu opção para os seus companheiros e talvez não teve tantas chances, não porque a bola não chegou, mas dessa vez porque faltou dar opções, tá? Isto posto, e claro, aqui o destaque para o Alan Franco, totalmente infantil no lance, quando ele é expulso, né? Ele tira qualquer chance ou diminui muito as chances de uma reação do São Paulo. Bem expulso, inclusive. Isto posto, isso é o que estava sob o controle, os erros do São Paulo. Eu gosto de analisar a partida do que poderíamos ser feito melhor. De maneira contextual, a partida do São Paulo não foi ruim, né? E repito, perder para o Atlético Mineiro lá não é o fim do mundo. Fim do mundo é o que a gente vai começar a tratar agora. A arbitragem da partida, ela foi uma vergonha. Não tem outra palavra para falar aqui a não ser o São Paulo foi roubado em Minas Gerais. Os 2 gols do Atlético Mineiro irregulares, gente. Totalmente irregulares. O primeiro gol, antes de ter a falta, que pra mim foi sim falta, embora o Zubeldia tá reclamando do Luiz Gustavo, mas teve uma falta claríssima do Hulk no início, antes de sair a falta, ou seja, anularia a falta do Atlético, no Luciano. O Hulk faz uma falta claríssima no Luciano, que aí acaba tendo a falta e sai o gol do Atlético Mineiro. E o segundo gol do Galo, gente, o lance é claríssimo, a bola bate na mão. No VAR não tinha uma imagem dessa, aí depois sai o áudio do VAR. Quando sai o áudio do VAR, olha gente, eu cheguei à seguinte conclusão aqui. Quando eu vi o áudio do VAR e a imagem do lance batendo claramente na mão antes de entrar, eu não cheguei à conclusão de que o gol do Atlético deveria ser anulado. Eu cheguei à conclusão de que a CBF tem que ser extinta, tem que acabar essa confederação. Gol da Alemanha, 8-1 para a Alemanha. Vocês são, no mínimo, incompetentes. Não pode, mas se o futebol brasileiro quer realmente retomar, não pode ter uma confederação bizonha dessa. Vocês são, no mínimo, incompetentes. No mínimo, né? É uma aberração, eu não posso colocar aqui, porque o YouTube tá de um jeito que a gente não sabe mais o que pode colocar, então estamos se resguardando, tá? Mas depois vocês verificam, estão nas redes aí disponíveis. Áudio do VAR sobre o gol não anulado do Atlético Mineiro. É simplesmente uma vergonha. E aí, em cima disso, então, é assim, por que o São Paulo perdeu? De maneira majoritária, porque o São Paulo foi roubado. Aí, de maneira secundária, a gente pode pegar os pontos que a gente discutiu que o São Paulo poderia ter feito melhor. E em cima disso, galera, o Zubeldia, revoltadíssimo, teve 3 pontos importantes da entrevista. Primeiro, ele muito nervoso, ali, visivelmente nervoso, acaba quase que discutindo com o jornalista, inconformado porque o jornalista não viu o lance, devolvendo a pergunta para o jornalista. Alguns colegas falaram, o Zubeldia foi indelicado com o profissional. É uma leitura que pode ser feita. Eu vou olhar o copo meio cheio. Parabéns, Zubeldia. Parabéns por expor a sua revolta. Não é questão de desequilíbrio, não. O São Paulo, enquanto instituição, gente, vem normalizando os erros de arbitragem contra ele nos últimos anos, que são muitos, e ninguém faz absolutamente nada. O Zubeldia não está acostumado com isso. De onde ele vem, os times grandes não são roubados. Mas o São Paulo é o time grande mais roubado do mundo. Isso aí o próprio Baus, argentino, também disse isso quando esteve aqui, né? E o Zubeldia não consegue normalizar isso. A revolta dele tá certíssima, então é alguém que tá ali batalhando pelo clube, não normalizando o absurdo. Tá certíssimo o Luiz Zubeldia. Segundo ponto da entrevista, o Zubeldia demonstra, gente, assunto James Rodrigues, tá? Quando o cara tá nervoso, ele consegue filtrar menos. E o Zubeldia, ele nitidamente se incomoda com a questão James Rodrigues. Num dia de arbitragem, James Rodrigues... E também eu vou te falar, eu não sei nem como falar isso de uma maneira respeitosa. Porque não será respeitosa. A pergunta da jornalista é horrorosa. No meio daquele cenário todo de roubo contra o São Paulo, ela pergunta para o Zubeldia se o James Rodrigues estivesse em campo, o resultado poderia ser outro. A pergunta é ridícula. Minha colega, com todo respeito a você, seria outro se o James Rodrigues estivesse apitando o jogo, porque o São Paulo jogou bem. Não sei, se o James Rodrigues fosse o juiz da partida, provavelmente o resultado seria outro.
Porque o resultado foi esse exatamente por causa da arbitragem pavorosa e vergonhosa. Pergunta muito ruim, na verdade, né? E em terceiro ponto, aí é para o São Paulino se preocupar. Finalzinho da coletiva, o Zubeldia é perguntado sobre a questão da seleção do Equador. Nervosismo à parte, o Zubeldia responde assim: hoje estou muito nervoso, muito chateado, hoje não consigo falar sobre o tema, e sai. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Nervosismo à parte do Zubeldia, minimamente o que eu esperava é, olha, não tem nada com a seleção do Equador, vou seguir o trabalho no São Paulo, mas não vou me prolongar. Seria diferente. Eu acho que a diretoria do São Paulo mereceria uma resposta pública agora do Zubeldia e a torcida do São Paulo também. Então, meio que saiu pela culatra. Ou seja, estou tranquilo do Zubeldia ir para o Equador? Continuo não tranquilo. As informações que vêm de lá é que ele não seria a prioridade. Mudou, né? Que tem outros nomes à frente. Então, torcedor do São Paulo, a partir de agora é o seguinte: quer que o Zubeldia fique? Eu quero pra caramba, eu acho um ótimo treinador. É torcer para que na primeira triagem lá já era. Que os outros postulantes, se tiver alguém à frente do Zubeldia, aceitem. Porque o Zubeldia deixou muito claro, quando ele sai pela culatra, a impressão que me dá é, se vier proposta, ele vai analisar sim. E pode deixar o São Paulo. Se ele já tivesse convicto de que não, meu foco tá aqui, não aceitaria a seleção do Equador, gente, concordem comigo? Ainda que muito nervoso, a resposta não seria, olha, não estou para falar sobre isso. Seria, olha, vou ficar no São Paulo, meu foco é aqui, mas não quero me estender, tchau. Então o Zubeldia meio que despistou sim, mesmo em um momento de bastante nervosismo. E para mim, há motivo sim para preocupação. Deixa eu agradecer, passando aí na sua tela, ao amigo Pedro Luiz, que deixou esse valeu no valor de R$10. Muito obrigado ao Pedro, que dessa maneira, mais uma vez, aliás, ajudou a patrocinar o nosso último vídeo. Botão valeu, arrastou o like pro lado, lá pertinho do compartilhar tem o valeu. Pix do canal passando aqui, sempre venho agradecer aos colegas que nos ajudam desta maneira. Mais uma vez, desculpa pela ausência no pós-jogo, hoje eu já estou um pouquinho melhor. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. E Casares, vamos batalhar pelo São Paulo. Fica aí lambendo CBF com seleção. Ó, Daiane Muniz veio apitar jogo nosso de novo aqui no VAR. Depois de tudo que ela já tinha feito contra o São Paulo, contra o Palmeiras e contra o Corinthians. E agora esse árbitro. Só a última informação, São Paulo mandará nota de repúdio para a CBF. Mas mandar repúdio e não conseguir barrar esse árbitro no próximo jogo aqui, pelo menos no Morumbi, quando tiver, não adianta nada, Casares. Repúdio todos nós repudiamos. Tem que agir nos bastidores, barrar essa galera. Valeu, tchau.